Telemarketing, aula 11. Ações no telemarketing. Bem-vindo à 11ª aula do curso de Operador de Telemarketing. Como de costume, antes de iniciarmos o assunto dessa aula, vamos relembrar os principais conceitos vistos na aula passada. Em nosso último encontro, falamos sobre as tecnologias no telemarketing, ou seja, novos métodos de comunicação com o cliente além do aparelho de telefone. Vimos que essas tecnologias, quando aliadas, tornam-se um poderoso instrumento de comunicação. Além disso, ampliam o campo de contato da empresa com o cliente, facilitam a aproximação deles, gerando a fidelização e a satisfação do cliente. Entre essas tecnologias das quais estou falando, podemos destacar algumas ferramentas. Você se lembra quais são elas? Clique nas alternativas consideradas as novas ferramentas de apoio ao telemarketing. E VoIP. E dentre as tecnologias citamos alguns programas. Você se lembra dos nomes dos programas mais conhecidos e utilizados? Responda escolhendo a alternativa correta. MSN Messenger são os softwares, ou seja, programas de relacionamento mais utilizados para contatos e atendimentos de clientes. Embora existam softwares específicos de relacionamento que também podem ser utilizados. Bem, agora, com esse assunto relembrado, vamos a mais um de grande importância. Aposto que você está muito ansioso para iniciar essa aula, então vamos lá. Na aula de hoje, nós falaremos sobre outros tipos de ação no telemarketing. Em encontros anteriores, já aprendemos algumas das mais importantes dentro do telemarketing: vendas e pós-vendas. Por isso, hoje nós veremos outros tipos tão importantes quanto essas. Veremos as ações de saque, cobranças, pesquisas e o suporte técnico, que também é conhecido como Help Desk. Muito bem, esse será o assunto da aula, então fique atento a todos os detalhes. Nós começaremos falando sobre o serviço de atendimento ao consumidor, mais conhecido como saque. Pode até soar meio estranho no começo, mas aposto que você já tenha ouvido falar sobre o saque. Você mesmo já deve ter visto na embalagem do seu chocolate preferido ou no rótulo daquele refrigerante que você toma. Talvez você nunca tenha reparado que todos os produtos existentes no mercado obrigatoriamente possuem o telefone do saque da empresa. SAC é a sigla para Serviço de Atendimento ao Consumidor, ou seja, é um canal de comunicação entre a empresa e seus clientes. Geralmente, os clientes utilizam o famoso número telefônico 0800, cuja ligação é grátis para fazer reclamações, tirar dúvidas ou dar sugestões. Lembrou-se? Bem, agora nós conheceremos como a ação de saque funciona em uma empresa. Mas antes, para comprovar que você realmente se lembrou e tem conhecimento do que estamos falando, vamos fazer uma pergunta. Pelo que você aprendeu até aqui, esse tipo de serviço, o saque, pertence a que tipo de telemarketing? Que era apenas um gasto a mais para as empresas, muitos o enxergaram como um bom investimento.
Visionários como o novo patrão de Caio, o Sr. Pimenta, acreditou no potencial desse serviço e o implantou em sua empresa. Portanto, vamos até lá para que você veja na prática como isso funciona. Muito bem, Caio. Aqui os operadores são os ouvidos da empresa, pois eles escutam o que os clientes têm a dizer e respondem às suas dúvidas, sugestões ou reclamações. Puxa, senhor Pimenta, eles fazem o serviço de atendimento ao consumidor. Isso mesmo, garoto. Eles fazem o saque para a empresa. Veja como é simples e preciso esse serviço de relacionamento com os clientes, Caio. Por se tratar de uma ação receptiva, os operadores basicamente atendem aos pedidos ou sugestões dos clientes. Eles verificam qual o motivo da insatisfação do cliente ou quando há dúvida sobre o produto ou serviço que já compraram ou pagaram. Interessante, senhor Pimenta. Esse serviço parece bem simples. Então vamos até lá, Caio. Em aulas passadas, nós vimos que o teleoperador seguia o roteiro e aqui não será diferente. Para cada ação de telemarketing existe um roteiro para que o teleoperador possa falar tranquilamente com o cliente. Nesse caso, veremos como elaborar um roteiro de atendimento usado no saque. Esse roteiro não se difere muito do que aprendemos até então. Basicamente, ele tem as mesmas características, apenas com pequenas mudanças. Como em qualquer roteiro, para começar temos a apresentação. E como esse roteiro trata de uma ação receptiva, deve-se dizer o nome da empresa, o nome do operador, dizer bom dia, boa tarde e dizer que está à disposição do cliente. Logo após haverá a sondagem, que é a parte em que o operador perguntará o nome do cliente e em que pode ajudá-lo. Nesse momento, verifica-se qual a ocorrência do cliente, ou seja, ouve-se o que ele tem a dizer e faz-se as perguntas necessárias, a fim de saber o motivo da ligação. Os motivos mais frequentes são dúvidas, reclamações ou sugestões. Caso seja uma reclamação, será importante saber acalmar o cliente, dizendo que o seu problema será resolvido o mais breve possível. É preciso dizer, por exemplo, fique tranquilo, senhor, nós providenciaremos agora. Ou, nós enviaremos o mais breve possível. Ainda tratando-se de uma reclamação, solucione o problema do cliente se estiver ao seu alcance, ou dê-lhe um prazo para a solução do mesmo. Mas se for algo que não possa ser resolvido pelo saque, encaminhe-o para o setor responsável. Quanto ao encerramento, como em quaisquer outros atendimentos e contatos, é preciso que confirme os dados, agradeça a ligação e despeça-se do cliente. Lembre-se que, ao se despedir, não deve desligar o telefone antes do cliente. Espere que ele faça isso primeiro. Se os motivos forem de dúvidas ou sugestões, pule a parte acalmar o cliente, pois não será preciso acalmá-lo nesses casos, concorda? Muito bem, aqui está o roteiro de serviço de atendimento ao consumidor, o SAC. Vale ressaltar que esse modelo foi apenas uma sugestão de elaboração, tendo em vista que cada empresa terá o roteiro mais adequado às suas necessidades. Que tal vermos na prática esse modelo que acabamos de conhecer? Veremos um exemplo no qual um cliente da empresa do Sr. Pimenta está insatisfeito com uma compra. Vamos então voltar até lá para ver como foi o atendimento seguindo esse roteiro. Muito bem, essa é Estela. Como disse, ela é um dos ouvidos da empresa, Caio. Casa dos Importados, Estela, bom dia. Qual o seu nome, por gentileza? Eva, Em que posso ajudá-la, senhora Eva? eu quero fazer uma reclamação a respeito de um produto que eu comprei de vocês. Prossiga com o seu relato, por favor. É que eu comprei um secador de cabelos e quem me vendeu assegurou que o produto era de boa qualidade. Mas o que aconteceu, senhora? Bem, eu o coloquei na tomada para secar meus cabelos, mas parece que ele não está com muita vontade de trabalhar, sabe?
Eu não sei o que faço, pois ele tá mais fraco que uma galinha da Angola com anemia. A senhora verificou se o aparelho estava na voltagem correta? Tem, mas é que quando eu comprei esse secador, vocês me falaram que ele era bivolt. E isso quer dizer que ele pode ser ligado em qualquer voltagem, certo? Com toda certeza, senhora Eva. Os nossos aparelhos realmente são bivolt, inclusive o secador que a senhora comprou. Ele possui as duas voltagens, mas ele possui uma chave seletora para a mudança manual de voltagem. E no caso desse aparelho que a senhora comprou, essa chave se encontra na parte inferior do mesmo. Verifique se ela está na voltagem correta, senhora Eva. Espera um minutinho, eu vou verificar. Ah, sim! A chave seletora está na posição 220 e a tomada em que eu estava ligando é 110 volts. Minha nossa! Então era por isso que estava aquela lerdeza? Ai, que vergonha! Muito obrigado, Estela, e desculpe meu incômodo. Nós agradecemos a sua ligação, senhora Eva, e lembre-se que nós estamos aqui para atendê-la sempre no que for necessário. Tenha um bom dia, senhora. Bem, nesse caso, o operador procurou uma possível solução para o cliente e logo resolveu o problema. Mas se fosse preciso e não estivesse ao alcance do operador, seria conveniente dar um prazo ao cliente para resolver o seu problema. O operador poderá verificar se houve alguma informação mal compreendida ou se outro operador que vendeu o produto não passou a informação corretamente. Lembre-se de que algumas resoluções de problemas podem variar de uma empresa para outra. Então, conclua a conversa com o cliente e parta para o encerramento, conforme o roteiro a ser seguido. Agora, que tal fazermos uns exercícios para fixar esse assunto? Nós vimos que no saque há 3 motivos para que um cliente possa ligar para uma empresa. Clique nos 3 motivos que levam um cliente a ligar ao saque. Em um desses motivos, nós utilizaremos aquela parte do roteiro onde pede para acalmar o cliente. E agora, será que você saberia me responder em qual situação o operador usará essa parte do roteiro? Clique sobre a alternativa correta. Ir para a próxima ação no telemarketing. Vamos conhecer a ação de cobrança. Ao falar em cobrança, nós já pensamos naquele ato difícil de fazer, o de cobrar um indivíduo, no caso, um cliente. Cobrar alguém é uma coisa muito desagradável, mas para a empresa é mais que necessário, é vital. Imagine se a cada 10 clientes, 6 devessem para uma empresa. Ela iria à falência facilmente, não é verdade? Muito bem, a cobrança é um processo que não visa apenas receber do cliente, mas também mantê-lo atualizado em seu banco de dados. Veja a vantagem. Além de resgatar para a empresa o capital desse cliente inadimplente, essa ação garante a atualização, reativação de seu cadastro. Muito bem. Como dissemos que para toda ação haverá um roteiro, veremos agora como elaborar um roteiro de cobrança. Antes de prosseguirmos, você poderia me responder uma ação ativa no telemarketing? O teleoperador fará o contato com o cliente para executá-la. Basicamente, o roteiro começa como os demais contatos que vimos até aqui, ou seja, com a apresentação. E por se tratar de um contato, você se lembra como deve ser essa apresentação? Indique-a clicando na alternativa correta. Então, o próximo passo será dizer o motivo da ligação. Essa parte pode ser iniciada da seguinte forma. Senhor, consta em nosso banco de dados um boleto bancário pendente, uma nota promissória em aberto ou uma parcela em atraso. Lembre-se de nunca expor o cliente ao ridículo e jamais colocá-lo em posição de humilhação perante suas dívidas.
Caso não seja o próprio cliente inadimplente que atenda ao telefone, nunca fale e nem tente explicar a outra pessoa o motivo da ligação. Bem, após explicar o motivo da ligação ao cliente devedor, apresente o valor pendente ou as taxas envolvidas na venda. Em seguida, procure entrar em acordo sobre a quitação da dívida. Utilize preferencialmente perguntas fechadas, como, por exemplo, o senhor prefere pagar no dia 4 ou 5? Ou, o senhor tem preferência pelo pagamento no cartão ou cheque? Após isso, como de costume, encerre a ligação confirmando os dados do cliente, como nome, endereço e agradeça por sua atenção. Pronto, está feito o roteiro de cobrança. Agora veremos esse roteiro na prática. Voltaremos na empresa do Sr. Pimenta. Bem, Caio, esse é o Carlos. Ele faz a parte de cobranças aqui da empresa. Bom dia. Eu sou Carlos, da Casa dos Importados e desejo falar com o Sr. Jorge. Aqui é o Jorge, pode falar. O senhor é nosso cliente e estou ligando para avisá-lo que consta em nosso banco de dados 3 parcelas em aberto. Puxa vida, eu pensei que faltava apenas uma parcela. O motivo dessa ligação foi apenas para lembrá-lo. Mas se caso quiser efetuar o pagamento ainda hoje, nós não cobraremos juros nenhum. Mas se passar de hoje, serão cobrados os juros mensais mais os diários. O senhor prefere fazer o pagamento hoje ou outro dia, senhor Jorge? Sem juros? Bom, então eu prefiro pagar hoje mesmo, Carlos. Tudo bem, senhor Jorge. O senhor vai efetuar o pagamento com cartão ou cheque? Eu vou fazer no cheque. Tudo bem, vamos então confirmar os dados do senhor. O nome no cadastro está Jorge da Silva, o endereço é... Muito obrigado, senhor Jorge. Nós da Casa dos Importados agradecemos a sua atenção. Tenha um bom dia. Não tem como errar. Assim como o saque, a cobrança não é difícil e é igualmente importante. Receio que nem precisamos de mais exemplo para explicar essa ação. E é por isso que vamos fazer mais alguns exercícios para testar seus conhecimentos. Bem, nesse exercício, você terá que responder se é verdadeiro ou falso, clicando em um dos respectivos botões. Ao fazer contato com o cliente com o objetivo de fazer uma cobrança e o mesmo não se encontrar em sua residência, explique a situação à pessoa que o atender. Cobra o cliente, mas também o mantém atualizado no banco de dados da empresa. Ao encerrar uma ligação de cobrança, o teleoperador deve confirmar os dados do cliente, como nome, endereço e agradecer a atenção. Direitinho esse assunto. Pois bem, ainda não acabou a aula, portanto, vamos prosseguir para o próximo assunto. Veremos agora como são realizadas as pesquisas no telemarketing. Para introduzir esse assunto, saiba que existem 2 métodos de pesquisa: a pesquisa de mercado e a pesquisa de satisfação do cliente. A pesquisa de mercado tem como objetivo planejar, redirecionar ou remanejar ações estratégicas dentro de uma empresa. Suas características são a identificação do seu público-alvo, ou seja, o seu cliente em potencial. Identificação de seus desejos e necessidades, buscando assim novas demandas e, com isso, uma possível correção de falhas em produtos ou serviços já existentes no mercado. Já a pesquisa de satisfação do cliente tem como objetivo perceber como o cliente avalia a empresa, ou seja, qual a opinião que ele tem a respeito da mesma. E suas características são identificar seus pontos positivos e negativos para poder corrigi-los através da opinião do cliente. E através dessa opinião, é possível saber o grau de satisfação do seu cliente, ou seja, o que o deixou satisfeito ou não. Essas pesquisas são realizadas especificamente no telemarketing ativo, portanto, não há grandes segredos para executá-las.
Basicamente, o teleoperador também terá que seguir um roteiro específico para essa ação, e é exatamente isso que veremos agora. Vamos então aprender os passos para a sua elaboração. Na apresentação, faça a saudação. Diga o nome da empresa e o seu nome como de costume. Também diga com quem deseja falar, e caso a pessoa que o atendeu seja quem você procura, prossiga. Diga-lhe o motivo da ligação, ou seja, o operador falará sobre o assunto a ser abordado, como por exemplo, nós estamos fazendo uma pesquisa a respeito que pode ser tanto sobre pesquisa de mercado quanto de satisfação do cliente. Nesse momento, diga que a participação da pessoa na pesquisa é de extrema importância para a empresa e para os próprios clientes. E antes de dar início às perguntas da pesquisa, peça a permissão da pessoa para que você possa prosseguir sem problemas. E por falar em perguntas, você pode utilizar perguntas fechadas ou abertas, dependendo de como a empresa adotará esse roteiro. Não utilize perguntas indutivas, pois estas devem ser isentas de valores, ou seja, sem intenção de transformá-las em uma venda. E procure falar a mesma linguagem do cliente, ou seja, procure se comunicar da mesma forma que ele se comunica com você. Ao término das perguntas, diga ao cliente que, caso ele queira, poderá obter os resultados dessa pesquisa. Vamos ver o exemplo na Casa dos Importados. E esse é o Gilberto, o encarregado de fazer as pesquisas para a empresa. Nós estamos fazendo uma pesquisa para saber a opinião de nossos clientes a respeito da nossa nova parceria com a iTronic. A senhora conhece os produtos da iTronic? Se conheço, a minha televisão é dessa marca. E qual a opinião da senhora a respeito dos seus produtos? Bem, faz 20 anos que comprei e nunca deu um problema sequer. Os produtos da iTronic são de qualidade e eu garanto. Então, senhora Elisa, essa parceria é boa? Eu imagino que sim, porque a iTronic é uma marca muito conhecida e a empresa de vocês trabalha somente com produtos de qualidade. Aprova essa parceria, visto que é boa tanto para a empresa quanto para nós clientes. Esse é um exemplo de como seria uma pesquisa no telemarketing, sendo que ela poderia ser feita de diversas formas, como, por exemplo, a aceitação de um novo produto no mercado, ou se o cliente está satisfeito com a empresa. E por falar nisso, vamos fazer um exercício de fixação para reforçar mais esse tópico da aula. Então vamos lá. Quais são os dois tipos de pesquisas que existem? Clique na alternativa correta. As palavras para os espaços de forma correta. Que um roteiro de pesquisas pode ser de dois tipos, pesquisa de mercado ou pesquisa de satisfação do cliente, e pode ser dividido em 4 partes: a apresentação, motivo da ligação, perguntas e o encerramento. Vamos agora falar sobre o suporte técnico, que também é conhecido como Help Desk. Bem, para conhecermos mais sobre essa ação, nós voltaremos para a empresa em que Caio está trabalhando. Caio, essa equipe está designada a desempenhar a função de suporte técnico, que também é conhecida como Help Desk. Mas o que eles fazem exatamente, Sr. Pimenta? Esses operadores são altamente treinados para falar sobre os dados técnicos e equipamentos adquiridos aqui na loja. Caio, essa ação tem como objetivo principal verificar ou resolver esses problemas.
E quando é preciso, eles encaminham um técnico pessoalmente para resolver o problema do cliente, seja ele qual for. Ah, eu entendi, senhor Pimenta. O suporte técnico é a mesma coisa que uma assistência técnica. É isso mesmo, Caio. Agora vem até aqui ver como funciona esse atendimento. Não pense que o suporte técnico não tem roteiro, pois tem, e veremos agora como elaborá-lo. Assim como nos outros que já vimos, começaremos pela apresentação, nome da empresa, nome do operador e a saudação. Complementando com qual o seu nome, por favor? Em que posso ajudá-lo? Verifica-se agora qual a dúvida ou problema do cliente. Após isso, o operador verá se ele pode resolver essa dúvida ou problema e, se não for possível resolver no momento, propor um prazo. Caso seja necessário, o operador encaminhará um assistente técnico pessoalmente até a residência do cliente. Encerre a ligação da forma como aprendemos durante outras aulas vistas até o momento. E aqui está o nosso último script, ou seja, o último roteiro do nosso curso, o qual tomaremos conhecimento por meio de mais um exemplo. Bem, Caio, essa é a Deusa, nossa operadora responsável pelo suporte técnico da empresa. Em que posso ajudá-lo, Sr. Alberto? Sabe o que é, senhora? Faz 7 meses que eu comprei um forno de micro-ondas para minha esposa e ele não está funcionando muito bem. Nesse momento, o operador buscará pela resolução do problema de todas as formas possíveis. Caso seja detectado algum problema que não possa ser resolvido pelo telefone, o operador poderá dar um prazo para a sua resolução, ou disponibilizar o serviço de um técnico para uma verificação pessoal do equipamento, ou seja, acionará o serviço de assistência técnica. Sr. Alberto, eu mandaria um técnico até a residência do senhor para trocar essa peça, tudo bem? Agora vamos confirmar os dados do senhor. Nós da Casa dos Importados agradecemos a sua ligação e tenha um bom dia, Sr. Alberto. Muito bem, agora que vimos mais esse exemplo, faremos alguns exercícios. Responda se é verdadeiro ou falso. O Help Desk é uma designação referente ao suporte técnico, altamente treinados para fazer o atendimento dos clientes, para falar sobre dados técnicos de equipamentos e resolver seus problemas. Não existe roteiro. O operador deve encaminhar um assistente técnico pessoalmente até a residência do cliente. Mais uma aula. Nela aprendemos outros tipos de ações no telemarketing. Falamos sobre o SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, cobrança, pesquisa e suporte técnico, também conhecido como Help Desk. E em cada um desses tópicos nós vimos exemplos práticos e fizemos exercícios. O resultado você pode acompanhar agora no telão. Anote-o no final dessa aula em sua apostila, pois lá haverá um campo reservado para isso. Desse modo, você poderá acompanhar o seu desempenho durante o curso. Aliás, nela você encontrará todo o conteúdo dessa aula para consultar sempre que achar necessário. A apostila é um complemento para todas as suas aulas e acrescentará muito mais ao seu aprendizado. Sendo assim, tenha-a sempre em mãos. Estude bastante a sua apostila e, se desejar, poderá refazer as aulas para fixar ainda mais os assuntos e conceitos aprendidos. Até a próxima!